Bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso último Giradal do ano. Estamos ao vivo aqui com Jaqueline e Ariane. Para quem está vindo pela primeira vez, a Giradal é uma comunidade descentralizada na blockchain, pioneira no marketing e inovação. E quanto mais você participa, mais você ganha. Então, não esqueça de resgatar o seu colecionável digital, que a gente vai distribuir o QR Code para vocês poderem resgatar e colecionar os nossos prêmios. Para quem está vindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. O nosso papel aqui com o Giratox da Giradal é fazer a ponte entre projetos e pessoas que estão moldando o futuro da tecnologia e negócios aqui no Brasil. E hoje nós temos uma convidada incrível, ilustre. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje nessa manhã, Jaqueline. Obrigada, Helena. Bom dia. Bom dia! Pessoal, a Jaqueline Ariane é especialista de vendas de soluções de dados, automação e inteligência artificial na IBM. Ela possui mais de 10 anos de experiência com vendas de tecnologia e já atuou em diversos casos de adoção de inteligência artificial para diversos segmentos. Ela é formada em comunicação social, com especialização em ciência de dados para os negócios, e hoje nós vamos nos aprofundar no impacto dessa tecnologia poderosa na relação com fãs. Para quem não sabe, a IBM esse ano se envolveu em projetos muito legais com o esporte. Eu não vou dar spoilers, mas Sim. só para dando um contexto do nosso papo de hoje, nós vamos entender um pouco como foi esses cases e, principalmente, a gente quer inspirar vocês que estão nos assistindo, que atua na área de marketing ou atua em agências de comunicação ou quer migrar para essa área, algumas inspirações para vocês terem como referência, para vocês poderem ativar na casa de vocês, com os projetos com vocês e principalmente com os clientes de vocês. Então, seja bem-vinda novamente, Jaqueline. Obrigada. O palco é seu. Então tá, obrigada, Helena e todo o time do Giratalks por esse convite. Acho que é muito legal estar aqui hoje com vocês, nessa manhã chuvosa de São Paulo. Eu estou em São Paulo, então aqui já está chovendo. Mas que bom que a gente pode fazer isso de forma digital, né? Então a ideia é compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, trabalhando com projetos de inteligência artificial, e fica aberto aí o canal para fazerem perguntas durante a apresentação, né? Acho que pode ser feitos e qualquer coisa a gente deixa para responder no final, tá? Eu vou compartilhar minha tela, Helena, e depois só me avisa se está refletindo aí para todo mundo. Claro. E galera, para quem tiver alguma dúvida, vão colocando no chat que eu vou lendo aqui e passando para a Jaque, tudo bem? Estamos vendo Beleza. sua tela. Beleza, então vamos lá, pessoal. Me apresentando, né? A Helena falou um pouco sobre mim, mas eu sou a Jaqueline, gosto de ser chamada por Jaque, estranho quando as pessoas me chamam de Jaqueline. Trabalho com tecnologia há bastante tempo, sou formada em comunicação social, mas hoje, como a gente vai falar sobre fã, né, sobre a nossa experiência com as marcas, ou com pessoas, ou com coisas que nós gostamos muito, eu trouxe aqui algumas coisas de que eu sou fã, né? Então, a primeira delas é café, né? Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por café e estou o tempo todo conhecendo novas cafeterias. Amo trabalhar com tecnologia, acho que a gente tem uma oportunidade incrível de ver muitas transformações, né, no mercado, assim, em diferentes segmentos de projetos que eu já atuei. Amo música, então sou completamente fã de música brasileira, principalmente. Estava no show da Maria Bethânia e do Caetano Veloso, no último sábado em Salvador, e também vou contar um pouquinho dessa relação como fã. E amo viajar também, tá? Fica aqui o convite também para quem quiser me seguir no LinkedIn e outras redes sociais, também fiquem à vontade, tá? Trabalho na IBM há 11 anos como especialista em soluções de inteligência artificial e dados, e o meu trabalho todos os dias é conversar com clientes e tentar ajudar ou criar um caminho de como eles podem implementar novas tecnologias. E eu sempre abro a discussão
fazendo essa pergunta, né, que hoje ela parece um pouco óbvia. Será que a inteligência artificial faz parte do nosso dia a dia? E a resposta, obviamente, é sim, né? Todos nós, de alguma forma, já interagimos com a inteligência artificial, só que agora ela tomou proporções, né, inenarráveis, porque ela está na palma da nossa mão, dentro do WhatsApp, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Então, quando a gente pensa, né, que a inteligência artificial hoje está na nossa palma da mão e a gente acessa ela muito fácil, isso muda completamente a forma como a gente interage com tudo, né? Obviamente, quando a gente, há 2 anos atrás, quando surgiu o ChatGPT, né, foi uma loucura desenfreada, só se falava disso. No Google Trends, né, tinha foi lá no topo, né, as menções do ChatGPT e evolução, e gerou muita expectativa no mercado, mas passado 2 anos, desse avanço, né, e dessa disponibilização de tecnologia em massa, como nós, né, pessoas físicas, todos os dias acessando esses modelos como o ChatGPT, a gente viu que a gente, de fato, está passando por uma revolução, só que existem algumas preocupações também, então a ideia é a gente falar como que a gente utiliza essas novas tecnologias, esses modelos de IA generativa para um ambiente corporativo, para o business, como que a gente desenvolve soluções pensando, né, em todo o segmento corporativo e também como que a gente pode fazer isso com governança, com segurança e tudo mais, é um pouco do que a gente vai discutir. E aí, né, passado tudo isso, a gente percebeu que vivemos naqueles raros momentos da história que chega uma inovação, né, uma nova tecnologia que vai transformar radicalmente a forma como a gente vive, né, a forma como a gente se consulta com um médico, né, através hoje de inteligência artificial, fazendo pré-check-in ou ajudando a dar um diagnóstico, ou ajudando a marcar uma consulta com um especialista, né? A forma como a gente consome música, vídeos, filmes, a forma como a gente interage no dia a dia com as marcas, né? Quando a gente vai comprar um produto digital. Então, de fato, a inteligência artificial ela já faz parte da nossa vida, só que ela não é novidade, né? Apesar da gente ter aí a expansão da IA generativa, a inteligência artificial já trabalho com projetos de inteligência artificial há mais de 10 anos, então é algo que, de fato, agora ganhou essa proporção, porque ela está no nosso dia a dia muito forte, né. Mas eu gosto também de pensar que, de um lado, a gente vai ter a inteligência artificial, obviamente, nos ajudando a fazer algumas tarefas, e vamos discutir um pouquinho sobre isso também. Mas, por outro lado, a gente tem que pensar na forma como os talentos, né, os trabalhadores estão se posicionando para o futuro. Então, tem até algumas pesquisas, né, que falam que até 2030 a demanda por trabalhadores qualificados vai superar a oferta. A gente, de certa forma, sofre uma escassez de trabalhadores digitais e no mundo que a gente vive, onde nós temos acesso a diversos dados e informação, né, a informação hoje ela é, vamos dizer, infinita praticamente, a gente precisa ter recursos como inteligência artificial, até mesmo para que a gente consiga ser mais produtivo no nosso dia a dia. Então, pensando que o mundo vai sofrer a escassez de talentos e habilidade no negócio, de outro lado a gente tem a inteligência artificial, eu sempre acredito nessa visão otimista, né, de como a inteligência artificial também pode nos ajudar a fazer o nosso trabalho melhor e também melhorar a nossa experiência, a maneira como nós trabalhamos e entregamos resultados no nosso ambiente de trabalho, tá? Tem uma frase que eu gosto bastante, que é do CEO da WPP, que também é uma agência de publicidade, e ele fala que sabemos quais empregos a IA generativa pode atrapalhar, mas não sabemos quais empregos a IA vai criar. Todos os dias nascem novas profissões, né? É curador de inteligência artificial, prompt engineer, cientista de dados, não é uma profissão recente, mas também, né, apareceu com o boom da inteligência artificial. Então, cada vez mais vai surgir essas novas profissões e a gente também precisa ter
né, os skills necessários para conseguir trabalhar com essas tecnologias, visto que se já existe, né, uma projeção de escassez do trabalhador, né, quem tiver habilidades ou skills para trabalhar com inteligência artificial, de fato, vai se diferenciar no futuro. Então, aqui eu gosto dessa frase porque a gente também traz a responsabilidade da área de recursos humanos, né, como um provedor que vai capacitar os profissionais, né, os funcionários, os colaboradores, para que eles também possam lidar com essas tecnologias, não só num ambiente físico, pessoal, né, como nós todos já acessamos essas soluções de inteligência artificial, mas também no mundo corporativo, porque aí a gente está falando de algo muito voltado para o business e que é totalmente diferente da forma como a gente consome um chat GPT, por exemplo, tá? Tudo bem? Bom, e aí pensando na capacidade da inteligência artificial e como que ela está incorporado dentro dos workflows das empresas espalhados por diferentes casos de uso. Eu falei para vocês que inteligência artificial não é algo novo, a IBM trabalha com isso há mais de 10 anos e nós trabalhávamos principalmente em 4 pilares, que era da interação até a decisão, e agora surge um novo pilar que é da geração de conteúdo, que é a inteligência artificial generativa. Mas quando a gente fala de interação, né, de criar agentes virtuais que interagem com funcionários, com colaboradores, com clientes, transformando experiências de call center, né, disponibilizando informação, a gente já faz isso há bastante tempo, com vários exemplos, né, como a Bia do Bradesco, a Lu do Magazine Luiza, Fleury, são vários clientes que já trabalham com plataformas IBM. A parte de compreensão e descobrimento de informação, né, então como que eu entendo um documento, um contrato, uma lei, uma nota fiscal, como que eu encontro informações relevantes nesses documentos. A gente já faz isso há bastante tempo, mas vocês vão ver que a forma de fazer isso com inteligência artificial generativa, ela ganha um outro patamar de escala e de agilidade. Os modelos de decisão, que vão continuar existindo, né? Então, modelos tradicionais de machine learning para fazer detecção de fraude, de anomalia, de prever ou recomendar tratamentos, créditos e por aí vai. E agora, né, surge a IA generativa com a possibilidade da gente escalar esses casos de uso, fazer esses casos de uso mais rápido e também ajudar as pessoas a trabalhar com um volume insano de dados que a gente convive. Então, pensando nisso, né, o que é de fato essa inteligência artificial generativa? Inteligência artificial é uma ciência, né, é uma técnica que faz com que a gente ensine as máquinas a imitarem capacidades humanas, né? Então, nós, seres humanos, temos a capacidade de olhar uma imagem, saber o que tem naquela imagem, ou interpretar um texto, ter raciocínio, então são coisas que a gente tenta transferir para a máquina, e dentro dessa ciência tem algumas especialidades, né, como o machine learning, que são sistemas baseados em dados históricos para descobrir padrões, né? Então, eu quero entender por que que a Jaqueline tem um determinado comportamento de compra, né? Ou qual que foi o comportamento de compra dela com a minha marca durante os últimos 3 anos. Eu posso usar esses tipos de modelos para me dar essas projeções. Dentro do machine learning, a gente tem uma camada um pouco mais profunda, que é o deep learning, né, que ele utiliza redes neurais, né, interconectados para nos ajudar a processar informações e informações um pouco mais específicas, que estão muito mais relacionados também à imagem e fala. E dentro do deep learning, nós temos os modelos fundacionais, que são esses modelos de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, que é, de fato, ele usa um modelo que foi treinado com bilhões de parâmetros de dados da internet, né, para conseguir dar respostas quase que a respeito de tudo, né? Então, esses modelos, eles são treinados com um tipo específico de rede neural, que nós chamamos de transformer, que é projetado para gerar sequências e raciocínios, né?
lógicos, como nós seres humanos temos essa capacidade de fazer. Então, né, reforçando, inteligência artificial é essa capacidade que a gente tem de imitar a inteligência humana, e dentro disso a gente tem IA tradicional, que vai continuar existindo, né, nem tudo é inteligência artificial generativa, mas agora a gente tem a IA generativa também, que tem nos ajudado bastante e criado casos de usos super legais. Quando a gente olha para o uso, né, desses modelos de fundação da IA generativa, qual que é a principal diferença em relação aos modelos tradicionais? O tempo de desenvolvimento. Então, quando a gente usa, né, modelos tradicionais, imagina que eu tenho um feedback, né? O funcionário passou um feedback. Então, a Jaqueline é uma profissional qualificada, que tem especialidade nisso, nisso, naquilo outro. Se eu quiser extrair informações desse trecho, então, assim, eu quero saber quais foram, qual é o sentimento desse trecho. Eu preciso desenvolver um modelo específico. Eu quero extrair palavras-chave a respeito da personalidade da Jaqueline. Então, eu desenvolvo outro modelo. E acaba que, muitas vezes, eu tenho que desenvolver 2, 3, 4 modelos para, de fato, ter a informação que eu preciso. Quando a gente olha para um tipo de modelos fundacionais, isso é diferente. Acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre recomendação, né, os prompts dos modelos fundacionais. Basicamente, eu dou uma orientação para esse modelo e falo: olha, lê esse texto como se você fosse um especialista de RH, extrai as principais características da Jaqueline e qual que é a propensão dela deixar ou não a empresa, tá? Vamos pensar aqui num caso de RH. Eu consigo fazer isso uma única vez. Então, alguns dados mostram que, usando modelos fundacionais, a gente tem uma redução de até 70% no tempo de retorno nesses modelos, e é por isso que isso acaba sendo um novo paradigma e leva o mercado para um outro patamar de uso, de casos de uso que podem ser utilizados, tá? Então, aqui, basicamente, a mesma explicação, né, comparativa entre os modelos de IA tradicional e os modelos de fundação, mas o que a gente tem que se apegar são as capacidades, né? Então, sumarização, busca conversacional, criação de conteúdo, cocriação de código, feito com menor esforço, implementado de forma rápida e, muitas vezes, com uma melhor acurácia. E aí, pensando nisso, né, eu vou falar um pouquinho sobre a IBM, mas não vai ser muito, tá? A gente tem uma plataforma de inteligência artificial e dados, que é justamente para que as empresas possam construir casos de uso com inteligência artificial. Então, dentro dessa plataforma de Watson X, a gente tem 3 principais pilares. O primeiro pilar é o watsonx.ai, que é uma plataforma onde você tem ali uma série de modelos de fundação, que são modelos proprietários da IBM, modelos de terceiros e modelos open source da comunidade. Então, a estratégia da IBM é que não vai existir um único modelo. Então, eu não vou usar um único modelo só como o ChatGPT, porque às vezes eu quero fazer um caso de uso muito específico para a minha empresa, que eu não preciso usar um modelo tão grande quanto o ChatGPT, que foi treinado com bilhões de parâmetros de dados para resolver um problema que muitas vezes é específico, e é o que a gente vai ver mais para frente, até dando um spoiler, com os casos de uso voltado para a experiência de fãs, com marcas como o US Open, Ferrari agora e UFC, tá? Então, são casos de uso específicos. Depois a gente tem o watsonx.data, que é uma plataforma de armazenamento e gerenciamento de dados, né, com arquiteturas que permite com que os clientes possam trabalhar diferentes fontes de dados para construir os seus casos de uso, porque não existe inteligência artificial sem dados, né? Eu preciso de informação de dados para nutrir esses modelos para que eles consigam funcionar. E um outro pilar extremamente importante, que é o watsonx.governance, que aqui também nos diferencia nessa grande competição sobre o uso de inteligência artificial generativa, que é a forma como eu monitoro os modelos que eu estou utilizando, né, fazendo com que eu garanta que o que eu estou construindo
seja uma IA responsável, transparente, que tenha explicabilidade, que diminua os vieses, que tenha senso de justiça e por aí vai. Então, é uma plataforma que também ajuda. Bom, mas falando agora sobre esses modelos fundacionais, né? Dentro da nossa plataforma, eu comentei que existem diferentes tipos de modelos, né? Então, por exemplo, o Llama, que é um modelo que está disponível dentro da nossa plataforma, o Granite, que é um modelo proprietário da IBM, né? O Granite 3.0, ele é uma família de modelos de IA criados especificamente para os negócios, então, diferente, né, de modelos, né, fazendo novamente o comparativo com o ChatGPT, ele é um modelo que tem fontes de dados de treinamento específicos, inclusive a IBM, ela tem toda uma documentação sobre o modelo, quais foram os dados que foram utilizados para a construção desses modelos, para que eles criem soluções orientadas para o negócio e na prática isso vai ficar mais fácil da gente entender, tá? Mas o que é importante, né, do modelo Granite da IBM, dessa família de modelos que são feitas para o negócio, para o business? Primeiro, eles são modelos de padrão aberto, né, open source, então, né, qualquer pessoa que entre, né, as pessoas mais técnicas vão entender, que tem acesso ao GitHub pode consumir esse modelo de padrão aberto, otimizado, né, desenhado para ter escalabilidade para o negócio e extremamente confiável, né? Tem toda uma camada de dados e metodologias de treinamento que a IBM utiliza e divulga transparente para o mercado. Então, a nossa perspectiva é como que, eu quero criar um caso de uso. Então, eu vou criar uma solução que vai melhorar a experiência dos fãs com uma determinada marca. Como que eu faço isso? Primeiro, um modelo onde eu vou utilizar os dados, os seus dados especificamente, e não dados abertos da internet sem acurácia. Vou utilizar o modelo mais adequado para o meu caso de uso, porque às vezes o meu caso de uso, como eu falei, ele não precisa de um modelo como o ChatGPT, ele pode utilizar um modelo mais específico, que foi treinado com menor parâmetro de dados e que vai ter um custo mais barato, e consigo fazer o ajuste fino para um caso de uso específico, né? Quando a gente olha o modelo Granite da IBM, nós fizemos alguns estudos, deixa eu até avançar aqui, que mostra que, utilizando modelos, né, como o Granite da IBM, em comparação ao outros modelos, Llama, ChatGPT e por aí vai, o nosso modelo, ele fica, em alguns casos, mais barato de ser utilizado. Então, por exemplo, aqui, né, uma grande empresa financeira, perguntas e respostas sobre procedimentos operacionais. Utilizando o modelo Granite, ele ficou 9,5% mais barato do que utilizando o ChatGPT, e por aí vai, tem algumas análises extremamente interessantes, tá? Mas por que a gente fala isso? Por que é legal a gente contextualizar antes de falar sobre os casos de uso? Por quê? Porque, assim, quase todos os dados públicos disponíveis já estão representados nos modelos de fundação. Então, aqui desse lado, a gente tem os modelos que estão disponíveis e que podem ser utilizados. Só que uma quantidade muito pequena desses dados são corporativos e são representados nos dados básicos. Então, um exemplo, né, modelos como até o Granite ou modelos de fundação ChatGPT, eles não têm o conhecimento da minha empresa, né? Eles não sabem como eu operacionalizo o meu negócio. Então, por isso que a IBM ela tem essa estratégia de como eu unifico, né, o uso dos dados da minha empresa, obviamente num ambiente extremamente confiável e governado, e crio os meus casos de uso pensando no negócio, tá? E aí, algumas necessidades que nós entendemos no mercado trabalhando com esses modelos. Primeiro, complexidade, né? Ainda há um baixo conhecimento das pessoas em utilizar esses LLMs e saber qual que é o melhor LLM para o meu negócio, né? Para o meu caso de uso. Então,
A gente consegue ajudar nisso, na identificação, né, e na experimentação desse tipo de modelo. Uso intensivo de recursos, né, computacionais, a gente sabe que usar modelos de fundação requer muita capacidade de máquina, né, de GPU, que o mercado está falando bastante, então, os recursos também de informação são caros e muitas vezes inviabiliza, por isso que plataformas, né, e provedores de cloud podem ajudar nesse sentido. Uma outra coisa, a preparação de dados. Então, qual é o dado que de fato eu vou utilizar para gerar um modelo para o meu caso de uso, né? Então, preparar esses dados, muitas vezes, no ambiente corporativo, esses dados estão espalhados. Eu tenho um CRM que tem dados dos clientes, depois eu tenho uma outra aplicação que também tem esses mesmos dados dos clientes, mas eles não estão integrados, então como que eu integro isso? E não existe uma forma colaborativa de personalização dos modelos, né? Então, a ideia é que evoluindo esses modelos exista, né, a comunidade se unindo também para colaborar e fazer com que esses modelos fundacionais melhorem. Tudo bem até aqui, Helena? Não sei se tem alguma pergunta, só para dar um respiro. Vocês estão me ouvindo ainda? Estamos sim. Tá, só para eu não achar que eu estou sozinha aqui. Bom, e aí, falando a situação do mercado, né? Houve muita propaganda na mídia, uma pressão enorme dos CEOs em adotar a inteligência artificial generativa em diferentes casos de uso. O investimento ainda está atrasado, né? Então, se a gente for pensar, existe budget para criar esses projetos, muitas vezes isso ainda é um desafio dentro das empresas. Cibersegurança, privacidade, precisão são barreiras que as empresas encontram para não adotar esse tipo de tecnologia e muito relacionado a preocupações de confiança, né? Então, como que eu tenho explicabilidade, como que eu uso ética, parcialidade no meu determinado caso de uso. E aí, quando a gente olha essas barreiras, né, e é importante a gente discutir esses casos de uso para saber que é possível, sim, construir casos interessantes que vão beneficiar uma série de pessoas, mas sabendo das barreiras, né? Então, desafios de integração e dimensionamento, governança de IA, né? Não tenho segurança, a gente já viu muitos exemplos, né, na internet de casos em que a inteligência artificial generativa acabou induzindo o cliente com informações erradas sobre determinados produtos, e isso gera um impacto de imagem ou perda de receita grande. Complexidade dos dados, né? Às vezes a gente tem muito dado, mas, como eu falei, não sabemos onde eles estão, se estão integrados, se não estão. Preço alto para criar casos de uso utilizando inteligência artificial, experiências e habilidades limitadas e falta de ferramenta, né? Qual que é a ferramenta, qual é a melhor ferramenta para eu utilizar? Com esse boom, a gente sabe que muitas empresas também estão criando uma série de soluções baseadas em inteligências, né, generativas, mas é algo muito específico, não tem uma plataforma corporativa, então dificuldade de ter ferramentas para experimentar esses casos de uso também. Mas aqui eu trago a experiência, né, do que a IBM está aprendendo, né, com milhares de projetos que a gente vem realizando com IA generativa. A primeira é que o mercado ele vai ser multimodelo, então não vou só usar um modelo Granite da IBM ou só um modelo do Llama da Meta, eu vou usar vários modelos, aquele que estiver mais adequado para o meu caso de uso. Vou fazer isso no ambiente multi-cloud, então usando nuvem ou usando o ambiente on-premises de infraestrutura das empresas. Governança, tem que ter governança, independente do caso de uso, ou por menor que o caso de uso seja. Tenho que ter disponibilidade para escalar isso e trazer o ROI, porque legal, e a generativa, muito bom. Mas qual que é o retorno que isso vai me trazer, né, em relação a investimento? Quais são os benefícios? Se eu estou fazendo isso porque tem uma pressão do mercado, porque de fato isso vai trazer um valor para o meu negócio, para a experiência que eu vou ter com os clientes que se relacionam com a minha marca, e os dados, né, saber exatamente quais são os dados que eu tenho para conseguir chegar no resultado que eu quero.
E aí a IBM ela vem transformando isso também dentro de casa, então hoje já existem mais de 20 casos de uso próprios da IBM dentro do nosso ambiente, então a gente está utilizando IA generativa no RH, no marketing, na parte de documentação de produto, capacitação do time de vendas, escritórios de CIO, que é o nosso time de tecnologia, para desenvolvimento de software. Então, hoje já existem 20 casos de uso em produção. E a generativa está, de fato, inaugurando uma nova força de trabalho aumentada, porque nós profissionais também não conseguimos lidar com a quantidade de informação, de acessos, de sistemas que estão espalhados. Então, a gente fala muito sobre como gerar produtividade para o trabalhador. Então, muitas vezes eu preciso acessar uma série de documentações, mas como que eu encontro rápido a informação que eu preciso? Então, aqui tem alguns exemplos, né, de casos de uso também, que são os casos de uso, vamos dizer, mais pedidos pelos nossos clientes. Primeiro, acesso conversacional para suporte e atendimento ao cliente, resumo de documentos e conversas, geração de conteúdo. Então, gerar uma postagem, fazer uma descrição de uma vaga, gerar um e-mail, são coisas que nós já estamos fazendo com alguns clientes. Automação do trabalho, automatizar tarefas simples, vou dar alguns exemplos mais para frente. Pesquisa e extração de informações de dados, então, são os top 6 pedidos aqui dos nossos clientes. Mas quando a gente fala de produtividade também, né, do colaborador, a gente também pensa assim, como que a inteligência artificial está impactando? E como o nosso tema hoje é experiência e atendimento ao cliente, né, um dado interessante que a gente traz é 50 quando a gente olha os executivos ou as empresas adotando inteligência artificial e grandes modelos fundacionais de linguagem para produtividade, a área de atendimento ao cliente ela tem 57% de adoção. Então, de fato, é um lugar onde, se adotando a tecnologia, a gente consegue fazer a medição do retorno sobre o investimento, melhorar índices de NPS com o cliente, melhorar, sem dúvida, a experiência de como ele se relaciona com a marca, tá? E uma outra coisa que a IBM vem fazendo bastante é a questão de trabalhar com parceiros estratégicos. Então, como a gente embarca esses tipos de modelos em uma série de aplicações do mercado, para que essas aplicações, né, facilitem a vida do usuário. Então, quando a gente olha a parceria da IBM com a Adobe, que é, de fato, para gerar uma transformação no marketing, impulsionar ganhos de produtividade, incorporar todas essas funcionalidades dentro da plataforma e ajudar os usuários a interagir melhor com ela. Outros exemplos, né, por exemplo, Salesforce. Então, dentro do Salesforce também existe uma parceria entre a IBM, onde a gente vai ampliar o valor da tecnologia, as pessoas terem experiências diferentes utilizando o Salesforce, isso também muda radicalmente, e outros casos aqui também, tá? E aí a gente fala não só de inteligência artificial generativa, a gente também está falando de automação e essas coisas, na nossa visão, como provedor de tecnologia, elas caminham juntos, né? Por quê? Porque quando a gente pensa em interação ou relacionamento com o cliente, a gente está pensando em criar experiências mais produtivas, né? Com clientes ou com funcionários. E essas experiências, elas têm que ser cada vez mais personalizadas, né? Então, assim, a relação da Jaqueline com um aplicativo, por exemplo, do US Open, que é o que a gente vai discutir mais para frente. Essa experiência ela tem que ser cada vez mais personalizada, com base nos jogadores que eu gosto, com base nas informações que eu quero consumir, orientada a resultado, tem que ser guiado, conectado e informacional. Quando a gente pensa em guiado e conectado, imagina eu criar um caso de uso corporativo, né? Então, eu vou pegar um exemplo financeiro que todo mundo já se relacionou. E entro no meu site do aplicativo e falo assim, eu quero fazer a transferência de um Pix. Aí a generativa pode falar assim, tá bom, Jaqueline, fazer a transferência do Pix, o procedimento é esse. Só que ele não vai de fato executar, porque aí a generativa não vai estar conectada com as minhas aplicações de banco que vão executar de fato essa transferência.
Então, eu preciso também ter uma parte de automação muito forte ligada a capacidades da IA generativa. Então, por isso que a gente fala que isso tem que andar junto, e aí a gente estreia uma nova inovação, que o mercado também está falando muito sobre isso, que é o conceito de AI Assistants, né? Como eu ter esses AI Assistants com skills e habilidades diferentes, prontos para me dar informação, mas aqui a gente mostra, né? Onde o usuário possa conversar interagir em linguagem natural, a inteligência artificial vai orquestrar e vai recomendar o melhor caminho, e a automação vai, de fato, fazer o processo acontecer. E aí a gente fala do Watson Orchestrate, que é um trabalhador digital, onde eu posso ensinar qualquer domínio de negócio para ele. Então, eu posso falar assim, ó, a partir de agora, você é um especialista de marketing que vai gerar conteúdo sobre um determinado tema. E aí, todos os dias, esse assistente, baseado numa fonte de informação que pode ser da sua empresa, ele vai gerar esse conteúdo e vai facilitar a sua vida como trabalhador também. Então, aqui a gente tem que imaginar que, imagine se todo trabalhador, né, nós aqui, tivéssemos um assistente, um trabalhador digital que pudesse executar as nossas tarefas mais árduas, que é buscar informação ou entender as aplicações que tem nas nossas empresas. Ah, eu tenho que saber de Salesforce, eu tenho que saber de ADP, eu tenho que saber de Adobe, enfim, várias aplicações. Então, aqui a gente inaugura uma nova era também do trabalhador digital, que é ter esse trabalhador me ajudando com capacidades de automação e com habilidades de negócio. Então, eu tenho uma série de habilidades já para conectar. Então, é um assistente que entende de Salesforce, de Microsoft, de qualquer aplicação que você imaginar. Se não tiver dentro da plataforma, você pode também construir a sua. Tem a parte conversacional, então você interage de maneira natural, e também tem capacidades de IA generativa, de fazer sumarização, de fazer geração, extração e por aí vai, tá? Então, agora de fato a gente vai começar a falar. Falei sobre a tecnologia, e agora como que essa tecnologia está reinventando a experiência com os fãs. No início, a Helena falou, né? A IBM recentemente tem feito parceria, mas a nossa parceria com o mundo de relacionamento com os fãs não é de agora. Há mais de 30 anos, a IBM faz parcerias estratégicas, né, para suportar eventos que requerem uma infraestrutura, é, óbvio, muito física, mas também agora indo para o mundo digital. Então, para que esses eventos, né, de alta relevância tenham um impacto importante. Então, aqui eu trago algumas parcerias que a IBM faz ao longo desses anos, né, o US Open, ESPN, o campeonato de Wimbledon, por exemplo. Então, são parcerias estratégicas. O US Open, eu tive a oportunidade de visitar, levar os clientes do Brasil para a experiência de US Open nos últimos 2 campeonatos, né, em 2023 e 2024, e de fato é algo, assim, transformador, porque nada, eu costumo, né, como fã, eu costumo dizer, eu acho que nada substitui a experiência física, né, da gente estar dentro de um estágio, vendo o jogador que nós gostamos ali interagindo, o público vibrando. Mas como que eu pego essa experiência também e escalo isso para o mundo digital? Então, hoje o aplicativo do US Open, ele é um aplicativo que foi desenvolvido com o IBM Watson X, e nós temos eu vou mostrar algumas funcionalidades dentro desse aplicativo que usa IA generativa. Mas qual que é o legal aqui, né? Que eu percebi isso estando lá fisicamente no jogo. Quando a gente está dentro de um jogo de tênis, e tem todos os fãs lá, dependendo da quantidade dos fãs, ele pode dar um viés contrário. Então, se é o jogador que eu gosto, que está fazendo uma jogada ruim, mas o fã está vibrando porque gosta, né? Se eu colocar isso dentro de um modelo de IA generativa, eu posso ter algum viés, porque eu posso falar assim, não, o público está gostando, mas o jogador não está performando tão bem, né? O adversário ele está performando muito melhor. Então,
todos esses vieses também dentro do jogo foram trabalhados, né, para a IBM entregar essa experiência digital. E dentro do US Open, o que, que a gente faz? Né? A gente tem 3 principais funcionalidades. Primeiro é o Match Reports. Então, a IA generativa ela gera relatórios das partidas com resumos dos pós-jogos, projetados para rapidamente atualizar o fã sobre a ação de todo o torneio. Então, tem de todos os jogos, tem um resumo, uma sumarização, onde a gente coloca os principais pontos que aconteceu naquele jogo. E isso é legal, e eu percebi também durante participando do torneio, porque assim, no torneio físico você não consegue estar em todos os jogos, porque eles acontecem de forma simultânea. Então, eu estava assistindo um jogo, mas depois eu queria ver o jogo da brasileira, mas não dava para ir para o estádio, enfim, questão de ingresso e tudo mais. Mas depois eu consegui acessar tudo o que aconteceu e ter trechos do vídeo, né, ou dos principais pontos da partida dentro do aplicativo. Então, isso de fato transforma a forma como que a gente se relaciona, né, com a informação do jogo. Depois tem a parte do AI Commentary, que ele adiciona comentários, né, falados gerados por IA para corresponder aos destaques. Então, em tempo real, ele já faz alguns comentários do que está rolando ali na partida. E o Slam Tracker, que é um aplicativo de pontuação. Então, ele apresenta visualizações e recapitulações das partidas geradas por IA. Então, depois, né, recomendo que todos vocês façam um download ali do aplicativo. Algumas funcionalidades elas ficam disponíveis durante o torneio, então de 2024 já passou, agora em 2025 provavelmente também a gente vai ter essas informações disponíveis, mas tem coisas que, por exemplo, o Match Recap, ele funciona e dá para vocês verem como isso funciona na prática, tá? Um outro caso legal é o Fantasy Football, né, que é uma empresa do Walt Disney, e aqui a gente criou uma plataforma de jogo online para fidelizar o relacionamento com o telespectador e o torcedor. Então, a IBM e a ESPN criaram essa experiência digital com mais de 10 milhões de usuários do jogo, mais de 2 bilhões de acessos diários e 250 terabytes de conteúdos fornecido para IA, para gerar estatísticas dos jogadores e bilhões de insights também que os usuários vão colocando dentro da plataforma. Um caso recente que a IBM anunciou, acho que não tem nenhum mês, né, foi a parceria com a Ferrari, que são, enfim, 2 marcas aí para redesenhar o futuro da Fórmula 1. E nessa colaboração, isso vai estar disponível a partir de 2025, mas o que, que nós vamos construir em parceria com a Ferrari? O lançamento de um aplicativo móvel, muito parecido com o US Open, né, para que as pessoas tenham, os fãs tenham acesso às informações do que está acontecendo nos torneios, geração de conteúdo personalizado e aprimoramento dos fluxos de trabalho digitais da própria Ferrari. Então, lembra que eu falei do trabalhador digital que executa tarefas de fluxos de trabalhos? Então, aqui a ideia é que esse trabalhador digital ele ajude o time de conteúdo da Ferrari a criar coisas pensando na experiência ou no que o fã de Fórmula 1 gostaria de ter acesso. E aí, mais uma parceria extremamente importante para a IBM aqui no mundo do automobilismo. Uma outra coisa que eu achei legal da gente trazer aqui é uma plataforma de reconhecimento de fala, que gera legendas ocultas e precisas de alta qualidade. Então, aqui a gente tem a capacidade de, em qualquer jogo ou qualquer experiência, ou poderia ser até com shows, a gente fazer todo o reconhecimento da fala, gerar resumos e sintetizações do que aconteceu. E aí eu acho isso legal porque, como eu comentei com vocês no início, né, no sábado eu fui no show do Caetano e da Bethânia. E, enfim, durante o show as pessoas iam falando, se emocionando, e você via que ali, né, estava gerando todo um ambiente e gerava curiosidade, né, porque algumas pessoas falavam assim: "Nossa, já escuto essa música há mais de não sei quantos anos". Aí você fala: "Poxa, como que eles criaram essa música? Da onde surgiu?".
gerou uma série de curiosidades. E se a gente tivesse, né, uma inteligência artificial que pudesse acessar todos os conteúdos, as composições de Caetano, de Bethânia, e em tempo real ali no show as pessoas indo interagindo, tirando dúvidas, perguntando, então acho que mudaria completamente, porque é coisas que a gente faz, né, depois. Então o show acabou, eu falei, meu, preciso procurar mais sobre essa música, preciso saber por que, ele usou esse termo, enfim, então são coisas que a gente pode imaginar para melhorar a experiência dos usuários. E por fim, aqui um outro caso, né, da UFC. Então, assim como a gente fez com a Ferrari, com o US Open, a gente também fez uma parceria com o UFC, que vai ser o parceiro oficial, né, eles já decretaram que a IBM é o parceiro oficial de inteligência artificial. E aqui a gente vai criar o UFC Insights Engine. Então, mais de 700 milhões de fãs que acompanham o evento, eles vão poder ter uma experiência de visualização também muito melhor, né, utilizando já aquele modelo Granite da IBM que eu falei, que vai transformar todos os dados do UFC. O UFC tem um repositório gigantesco de dados, a gente vai pegar todas essas informações, colocar num ambiente, né, e treinar o modelo com dados do UFC para que ele possa dar insights, estatísticas e criar histórias convincentes para que o fã também possa interagir com essa aplicação. Beleza, falei um pouco sobre, né, a experiência com os fãs, mas também reforço, né, como que a gente pode reinventar a experiência do colaborador e do cliente. E aqui eu trouxe alguns casos corporativos. Então, primeiro é o ESC-RH da IBM. A IBM ela reinventou um modelo do nosso RH, que ele era um modelo praticamente 100% humano, né? Porém, ele não era escalável, porque a IBM, imagina atender todas as localizações, então, Brasil, Estados Unidos, os diferentes países que a gente atua, que tem regras de RH diferentes, sistemas diferentes e tudo mais. Então, a gente tinha essa complexidade no atendimento. Então, o funcionário, muitas vezes, sei lá, um gerente queria transferir um funcionário do centro de custo, né? Era um processo que levava, muitas vezes, 7 dias, porque não estava integrado com todos os sistemas, tinha que buscar aprovações, workflows, então era bastante complexo, né, a forma como a gente lidava com o nosso RH, e tem mais ou menos 5 anos que a IBM vem reinventando, criando essa plataforma de experiência e produtividade. Então, a ideia é que dentro desse ESC-RH ela possa ser interativa, né, então eu posso acessar isso através de qualquer canal, né, hoje disponível na intranet e no Slack, integrado, então integrado com mais de 4.700 páginas de políticas internas, mais de 2.700 FAQs, e com os principais sistemas que a gente utiliza, Workday, Concur, Zendesk, uma variedade de sistemas, personalizado, então todos os dias ele tem uma personalização de notícias, links por funcionário e por característica, porque, por exemplo, eu na área de vendas, preciso acessar informações que são específicas para vendas, né? Ou a pessoa que trabalha com RH tem outros tipos de links, então ele personaliza isso. Respostas específicas para países, multilíngua também, então pode interagir em inglês, português, em espanhol. E ele foi pensado para atender múltiplas personas. Então, colaborador, gestor ou executivo, cada uma dessas personas tem habilidades diferentes ali para interagir com o ESC-RH. Mas, de fato, isso transformou a experiência do colaborador com o RH. Então, hoje a gente consegue executar ações, tirar dúvidas muito mais rápido. Só para vocês terem uma ideia de volume, né? São mais de 243 usuários únicos por mês, 1,9 milhões de conversas, 765 automações. Então, assim, imagina a IBM do mundo inteiro, com diferentes sistemas. A gente executou as automações e isso só foi possível com o uso de automação e inteligência artificial com a nossa plataforma do Watson X Orchestrate. E aqui um ponto interessante, que é o que todo executivo gosta de ver: 61% de redução
de tickets abertos. Então, isso de fato comprova que a inteligência artificial ela também está preparada para executar tarefas, né, e não delegar tantas atividades para o humano. Um outro caso legal que eu trouxe é um caso de atendimento a cliente. Então, nós fizemos um piloto com o Sicredi, né, que é um banco, e nesse projeto, nesse piloto, a gente pegou eles pegaram, né, alguns membros que faziam perguntas, né, os cooperados que faziam perguntas sobre determinados produtos de consórcio do Sicredi para tirar dúvidas, enfim. E esse processo ele era difícil, às vezes não conseguia, passava para o atendimento humano, e com o piloto, usando IA generativa, a gente pegou a base de conhecimento desse produto específico de consórcio, para que as pessoas pudessem tirar dúvidas, e em um mês de piloto, o resultado que eles observaram foram melhoria de 10 a 12% na retenção. O que isso significa? Que as pessoas interagiam com o assistente e não faziam o transbordo para um atendimento humano. Em um mês, eles tiveram 1% de incremento no NPS, então, conforme isso for disponibilizado para outros tipos de produto, a tendência é que o NPS também aumente. Diminuição de 8% do abandono de chamadas, porque as pessoas entravam no canal de atendimento e ficavam irritadas porque ou o bot ou o próprio atendente humano não dava a resposta que ele precisava e abandonava a chamada, então teve uma diminuição de 8% de abandono, seguindo o fluxo totalmente automatizado com IA generativa e automação. E o tempo médio para resolver as dúvidas dos clientes também diminuiu durante o piloto. Então, alguns exemplos de clientes. Outras, né, agentes virtuais, então, a aura cognitiva da TIM, 100% feita com Watson, Fleury, Magalu usam o Watson também. Mas aqui, pessoal, para a gente finalizar, né, o que eu quero passar de mensagem e conceitos para o uso do futuro da IA. Primeiro, a gente tem que ter os dados, né, as informações, saber qual modelo vou utilizar para o meu determinado caso de uso. Então, se a gente pega, né, o modelo que eu usei no US Open, ele não é o mesmo modelo que eu vou usar para o caso de uso da Sicredi para responder dúvidas de clientes financeiros. Então, eu ter uma plataforma que permite com que eu utilize diferentes tipos de modelos e veja qual modelo vai performar para o meu caso de uso, ter esses assistentes, né? Cada vez mais o mercado vai falar sobre como os AI assistants podem nos ajudar com foco em trabalhador digital e ter agentes que façam a orquestração desses diferentes assistentes que vão ter múltiplas habilidades e que isso seja feito com governança, né? Que eu tenha um comitê de ética, de transparência e de explicabilidade para garantir que aquele caso de uso que eu estou fazendo não vai gerar um impacto negativo para a minha marca. E, para finalizar, provavelmente a gente deve ter perguntas, mas a IBM ela tem algumas formas, né, de ajudar os clientes a desenvolver casos de uso. Então, sessões de discovery para a gente falar, para a gente tentar entender se o seu caso de uso, de fato, pode ser interessante, pode ter um retorno legal. Execuções de provas de conceito. Então, a gente tem algumas áreas dentro da IBM específicas para ajudar startups e parceiros do nosso ecossistema a construírem soluções utilizando as nossas tecnologias, ou até mesmo com o cliente. Eu tenho uma ideia, um projeto, quero transformar isso num piloto, a gente também tem como fazer, porque a ideia é que a gente possa criar alguma coisa diferente que possa mudar tudo, né? Mudar a forma como a gente se relaciona, como que a gente entrega novas experiências. É isso. Falei bastante, sobraram poucos minutos. Perfeito. E pegando um pouco desse gancho de construir algo diferente, acho que quando a gente aterriza nesses cases, quando a gente traz o torcedor, o fã, o apaixonado, apaixonada por esporte, é muito legal esse aprendizado que a gente vê que a IA generativa ela consegue construir histórias a partir de todos os dados que a gente tem dessas partidas, né? Antigamente, esse histórico, essas métricas que a gente tinha dos jogadores e das jogadoras, acaba ficando muito refém
ao público interno, né? Então, o pessoal técnico que quer avaliar a performance dos players, mas é muito interessante que agora a gente consegue colocar isso na jornada do torcedor e da torcedora também, porque foi exatamente como você trouxe da sua experiência como fã de música, né? Você vive aquela experiência, você vai até lá, você compra o seu ingresso e você tem uma sensação de quero mais. E é Sim. legal que com esses cases vocês conseguiram amarrar de uma forma interativa, intuitiva, dentro de um aplicativo, essa maneira da pessoa saciar não só o FOMO desse gostinho de quero mais, mas também, principalmente desses campeonatos que tem vários jogos acontecendo ao mesmo tempo, como é que a pessoa pode se aprofundar com tudo isso? Isso tem um valor muito grande. Eu acredito que cada vez mais a gente vai conseguir, foi o que você falou, gamificar. A gente está tendo também um avanço muito forte com algumas regulamentações sobre os bets, né? Principalmente no Rio de Janeiro, quando você vai lá, é só anúncio out of home de bets, betting. Agora está tendo alguns pontos de regulamentação, estão usando dê seu palpite e tudo mais. Mas eu acredito que esse tipo de iniciativa vai acabar abrindo muitas oportunidades nessa jornada do torcedor, né? Quando a gente faz um paralelo também, quando a gente pode juntar blockchain, fidelidade e esses dados que a gente consegue processar, trazendo essas histórias, fazendo um storytelling com esses dados, a participação dos torcedores fica muito mais interessante, assim, eles se sentem realmente parte da história. Exato. Pessoal, eu sei que o tempinho já tá. A gente tem mais alguns minutinhos. Eu queria só reforçar vocês, já que a gente está falando de fãs, fidelidade, colecionáveis. Aqui na nossa tela tem o nosso QR Code. Eu recomendo vocês captarem esse QR Code aqui para vocês pegarem nosso colecionável digital, que é o nosso certificado de participação na blockchain. E para todo mundo que acaba colecionando bastante, a gente vai distribuindo prêmios exclusivos que a gente conta na nossa comunidade. Mas antes de eu seguir aqui com os pontos e trazer um pouco as perguntas da galera, eu queria passar um vídeo, tudo bem? Que eu acho muito legal, que é... Deixa eu pôr aqui na minha tela. Só para o pessoal sentir um pouco como foi essa experiência do Wimbledon. Eu sou suspeita para falar, eu jogo tênis, então eu sou muito apaixonada nesse esporte. E deixa eu colocar aqui então pro pessoal. When you watch Wimbledon, what do you see? O áudio tá saindo, pessoal? Sim. The most hallowed court in tennis. A place of reverent silence and raucous celebration. Of great triumphs and heartbreak. You see drama and emotion. Athleticism and artistry. And a place that treasures etiquette, sportsmanship, and tradition. But where you see tennis, we see data. Because behind the heritage of Wimbledon, there is an undercurrent of innovation. A world-class digital operation that captures every score and statistic. For every match, on every court. Transforming that data into digital experiences for millions of fans around the world. With the help of IBM Watson X, we help you see what we see. We unify Wimbledon's trusted data and use it to fuel secured generative AI. We create match insights, a succinct preview and summary for every singles match. And features such as Catch Me Up, which serves up AI-generated stories about your favorite player's progress throughout the fortnight, right down to their likelihood to win. This is a place where history and technology work in concert, where past and future share the stage, and where IBM helps you see Wimbledon like never before. Gente, isso é muito poderoso. Eu adoro esse storytelling que vocês colocam de vocês vão ver o tênis da maneira que a gente vê, né? Porque vocês são a referência em dados, vocês são a referência em inteligência artificial. Só que quando a gente consegue
transformar isso para a experiência do torcedor, da torcedora, a magia acontece. Sim. E é muito legal que abre uma margem também para outras pessoas criarem a partir disso, né? Então, se você tem a sua tenista, seu esportista, seu atleta predileto, você pode não só acompanhar, mas também começar a entender a jornada, entender por que não foi bem naquela partida, poder fazer um post sobre isso, poder se aproximar mais. É muito legal, é muito emocionante, assim. Um último comentário, Helena, no US Open, né? O Watson ele fazia a probabilidade do jogador ganhar ou não a partida, né? Com base nos dados. E aí no vídeo eles falam, né, do Wimbledon, que tênis é dados. E realmente, né, se a gente for olhar assim, até a performance dos jogadores, e aí analisando todos os dados, o Watson ele acertou quem ganharia a partida. Então, de fato, assim, usar... Claro que, né, jogo é jogo e pode acontecer o inimaginável, né, mas também tem um pouco de ciência e de estatística baseado na performance dos jogadores. Então, de fato, é bem interessante mesmo. E depois vocês podem procurar aí os casos que estão todos públicos na internet. Excelente. E eu acho que isso ajuda a aproximar também pessoas que não são desse universo, mas às vezes tem alguém que gosta, vai acompanhando, vai começando a se apaixonar. Então, todo esse storytelling também deixa a pessoa um pouco mais próxima, excited, querendo mais. E eu acho que também é até um gancho de trazer e mudar essa ponte de torcedor para começar a se movimentar também, né? Eu acho que abri bastante aqui a área, mas eu acho que essa referência, essas inspirações, as pessoas podem falar, nossa, como que eu posso aplicar isso também para melhorar o meu jogo? Inclusive com inteligência artificial, com visão computacional, a gente consegue traduzir isso também para as pessoas. Eu acho que essa aproximação com os dados e com a tecnologia, a gente também vai passando por transformações e coisas que antes só pertenciam ao outro, ao expert, a gente vai podendo se empoderar também, né? Sim. Claro, fazendo um gancho até com arte que você colocou com música, uma pessoa que é apaixonada por música, mas não consegue compor, com inteligência artificial, vai poder entender os padrões dos artistas que você gosta, para poder fazer suas próprias composições, suas próprias criações. E no esporte, você pode colocar os seus atletas prediletos e prediletas para analisar e melhorar. Eu fiz pessoalmente um projeto pessoal sobre isso. Eu rodei com visão computacional, eu coloquei o saque da Iga, que é uma tenista que eu gosto bastante, e pedi para a inteligência artificial analisar o saque dela, e no paralelo coloquei um vídeo meu dos meus saques, para ela conseguir falar, olha, se você quer chegar aqui, então levanta esse pós melhor, coloca isso aqui. Então eu acho muito poderoso também como essa tecnologia está conseguindo juntar e nos empoderar também, seja num viés só como torcedora, mas também como é que eu posso me aproximar ao meu ídolo e à minha ídola, sabe? Eu acho isso muito poderoso, muito legal. Obrigada por ter compartilhado os cases com a gente. Eu vou compartilhar aqui um comentário da Laís Araújo. Historicamente, sempre foi um desafio obter dados de performance de jogadoras de futebol feminino, por exemplo. Esse tipo de solução contribui muito para que não só jornalistas e profissionais se preparem com mais facilidade para transmissões, mas também o público geral conheça mais a modalidade. Muito massa, acho que é exatamente isso, Laís, que acaba, a partir de um dado só, a gente consegue distribuir para diversos segmentos, assim, no benefício de muita gente. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário? Não, reforçando aqui, a gente está com o nosso QR Code para vocês resgatarem seu NFT. Vocês também podem entrar na nossa comunidade. Acho que, por enquanto, não temos. Bom, mas eu acho, então, que a gente vai podendo encerrar já 3:04, a gente já passou do nosso horário, mas é isso, pessoal. Eu acho que hoje o nosso Giratalks foi entender um pouco os fundamentos e técnicas que a gente tem que ter na hora de plugar esse tipo de projeto, mas eu acho que o principal aprendizado foi ver como é que a gente consegue transformar alguns dados
realmente em jornada e benefícios para aproximar essa relação, para aquecer essa relação e inspirar também os torcedores e torcedoras. Beleza? Isso aí. Muito bom. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Helena. Que agradeço novamente o seu tempo e por ter compartilhado todos os pontos. Muito legal também. Obrigada por ter aberto e colocado esse case do RH. Eu fiquei até pensando, eu acho que como é que o RH pode virar fã da empresa, porque isso também Exato, é um pilar, tem é uma coisa importante, né? Por que o fã só pode ser num território de esporte? Como é que a gente consegue também aquecer, usar essa tecnologia para a gente colocar em outros pontos de impacto aos negócios, né? Eu acho que principalmente a inteligência artificial, ela vai aumentando a gama e a gente começa a pensar como é que a gente pode expandir tudo com isso e todas essas conexões. Essa é a ideia. Então, quem quiser continuar o papo aí, nos procure nas redes sociais, né, Helena? Com certeza. E, pessoal, para quem quiser assistir os outros Giratalks que a gente teve esse ano, a gente teve 12 Giratalks incríveis, com muitos cases, muitos projetos e muitas pessoas interessantes. Entre no nosso site, essa faixinha aqui que vocês estão vendo. E quem quiser também palestrar, se aproximar, contar o seu case, a gente é uma comunidade descentralizada. Vocês podem também propor que é um espaço aberto, o palco é de vocês também, pessoal.